Siga o seu coração. Olhe para dentro de você. Você já ouviu alguma dessas frases ou mesmo você já disse alguma dessas frases? Hoje nós vamos falar basicamente sobre isso, retomando a nossa série O Cristão e a Tecnologia. Mas Eve, qual a relação? Pois é, fique nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Gente, hoje nós vamos retomar, graças a Deus, a nossa série sobre o cristão e a tecnologia, baseado no livro Pirâmide da Sabedoria. Hoje vamos conversar sobre uma tendência que nós temos a consumir aquilo que nos parece bom. Essas frases que eu falei no início são frases que são ditas em todo lugar, em todo tempo, na televisão, seja novela, seja uma reportagem, nos filmes, nas nossas redes sociais e muitas vezes até dentro das nossas igrejas. O autor vai nos mostrar que pensamentos assim também podem ser resultado, serem subproduto de uma era de excesso de informações, uma era que consome tudo muito rápido. Pois à medida que nós consumimos, nós ficamos mais céticos em quem confiar. Em que tipo de informação a gente vai realmente absorver? A gente viu nos últimos vídeos o perigo de consumir rápido demais, porque muitas vezes a gente não percebe as mentiras, não percebe o que realmente foi dito. A gente quer postar logo, a gente quer espalhar a notícia, mas muitas vezes nós somos espalhadores de mentiras porque nós queremos fazer as coisas rápido demais. E a partir disso, muitas vezes, entendendo que existe essa realidade, muitas vezes nós ficamos céticos em relação ao que as informações que as pessoas nos passam. E agora a gente vai acreditar em qual fonte? Bom, em nós mesmos, né? O ser supremo, o nosso eu. Mas como diz em Jeremias 17:9, o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos confiar no nosso próprio coração. Mas em quem confiar, afinal? O autor vai dizer que essa tendência de olhar para dentro, ela muitas vezes é para fugir de uma autoridade. Então, eu quero fazer o que eu bem entender. Eu quero ser o meu próprio mestre, né? Então eu vou fazer aquilo que eu acho correto. Eu vou seguir aquilo que eu acredito. E essa fuga da autoridade, o autor vai nos lembrar que não é algo novo. Começou lá no Éden. E hoje nós vivemos em um mundo pós-verdade, em um mundo que cada um tem a sua verdade e que a verdade é relativizada. E aquele paradoxo, né, das afirmações que não existe verdade absoluta, só que se eu estou dizendo que não existe verdade absoluta, eu estou tratando essa frase que não existe verdade absoluta como uma verdade absoluta. E aí você entra em parafuso. Mas o fato é que nós vivemos em um ambiente perigoso, onde a verdade é relativizada. E ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Cada um tem a sua verdade e isso basta. O autor vai trazer também uma relação com a morte da expertise, nesse mundo onde nós temos diversas informações e cada um pode falar, né? A gente chama de democratização da informação. Todo mundo tem voz, isso acaba gerando um ambiente em que todo mundo sabe de tudo, todo mundo é especialista em tudo, todo mundo quer dar opinião sobre tudo, todo mundo quer fazer tudo, né? Então, isso é muito perigoso. Apesar de eu ver pontos positivos nessa democratização da informação, em a gente poder não apenas confiar nas mídias tradicionais, né? A gente ter outras fontes, e a gente também ter voz, a gente poder pregar o evangelho, como eu estou fazendo agora, por exemplo, falar sobre a vida cristã, falar sobre a, a cultura, sobre a vida sob a ótica do evangelho. Isso é muito bom, isso é uma bênção mesmo. Mas, por outro lado, traz consigo perigos, justamente da gente ser tentado a querer falar sobre tudo, a querer opinar sobre tudo, a ser especialista em tudo. E um paralelo aqui, né? A gente sabe que Deus nos deu dons diferentes e vocações diferentes, né? Áreas de conhecimento que a gente tem mais facilidade, que a gente consegue desenvolver melhor as nossas habilidades. Então, a gente precisa ter humildade para entender que algumas áreas a gente não tem tanto, né? Tanto que ali.
Então a gente vai aprender nessa área com outras pessoas que receberam o dom do Senhor para aquela área. E é aquela história, se eu sou especialista em tudo, eu não sou especialista em nada. Mas voltando, como já falamos, nós vivemos em um mundo pós-verdade. E nesse mundo de olhe para dentro de si, o autor vai dizer o seguinte: os fatos são vistos como coisas fluidas e preconceituosas a serem contestadas ou ignoradas quando nos ameaçam. Afirmamos como fatos o que sentimos ser verdade e, quando alguém nos desafia, nós os desafiamos de volta, porque como eles ousam questionar a validade dos nossos sentimentos? Ter a nossa verdade invalidada é ter a nossa própria identidade descartada, é ser ofendido, provocado e desrespeitado. Nós vivemos nesse mundo onde cada um tem a sua verdade e se a gente mostra fatos ali para essa pessoa de que a verdade dele tá errada, não é uma verdade, na verdade é uma mentira, a pessoa se sente ofendida, porque ela tem a sua verdade e cada um tem a sua verdade e tá tudo bem, cada um vivendo a sua própria verdade. Só que, gente, se cada um tem a sua própria verdade, que causa a gente vai viver? E a gente tem vivido isso, né? Onde as pessoas não conseguem dialogar pacificamente, porque cada um tem a sua verdade e se você ousar confrontar ou dizer que a minha verdade é mentira, você está sendo preconceituoso. Você está me ofendendo. Fique com a sua verdade que eu fico com a minha verdade. Então, não tem diálogo, não tem conversa, ninguém consegue crescer, aprender um com o outro. Porque eu sei da minha verdade. Se eu falei, é porque é a minha verdade. Então, tá tudo certo. Como o autor diz ainda, né? Cada vez mais nós deixamos de considerar nossas próprias inconsistências lógicas. Tá claro ali, mas eu não levo mais aquilo em conta, porque é o que eu acredito. O eu é quem manda, o eu é a autoridade máxima. Mas como cristãos nós sabemos quem é a autoridade máxima e final, né? Inclusive já adianto que esse livrinho é um bom livro para a gente abaixar a nossa bolinha. Primeiro a Bíblia, óbvio, né? Mas assim, um livro que vai tratar muito bem a relação do ego humano, da idolatria do eu. É esse aqui, inclusive tem resenha aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem. Inclusive, aproveitando, se você está gostando do vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like se você está gostando também. Mas voltando, muito provavelmente você já ouviu alguém falando sobre essa história da sua verdade. Mas é como o autor vai trazer, né? Essa verdade tem destruído a sociedade como um todo, casamentos, por exemplo. Um dia um pai de família simplesmente decide seguir a sua verdade para uma outra amante, né? Deixa sua esposa, deixa seus filhos, porque a verdade dele está chamando ele para seguir aquela outra mulher ou aquele outro gênero. Então, tudo tá um caos, tudo tá uma bagunça, porque cada um tá seguindo seu caminho, fechando os olhos para as outras pessoas, deixando de considerar as outras pessoas, pensando apenas em si mesmo e na sua verdade. O autor até comenta no livro dele sobre um discurso que eu vou mostrar para vocês, que foi no Oscar de 2018. Sure, is that speaking your truth is the most powerful tool we all have. And I'm especially proud and inspired by all the women who have felt strong enough and empowered enough to speak up and share their personal stories. Each of us in this room are celebrated because of the stories that we tell. And this year, we became the story. Ou seja, esse é o pensamento. Isso foi em 2018. Nós já estamos em 2023 e essa ideia só tem crescido. A autonomia da sua verdade invariavelmente leva à solidão e sugere erroneamente que podemos viver livres e influenciados pelas várias estruturas que nos cercam, famílias, igrejas, culturas, biologia, etc. Mas se torna impossível formar uma comunidade quando cada um é a sua própria ilha, sem a necessidade de depender de verdades maiores ou enraizadas em uma história maior. Existe uma metanarrativa, existe uma verdade que nós encontramos na palavra de Deus, mas nesse mundo pós-verdade as pessoas acham que a Bíblia é algo
ultrapassado. Ninguém mais quer seguir a moral cristã, porque é algo que já passou. E assim caminha a sociedade para o caos, para longe de Deus. Nós não inventamos a verdade, nós não a determinamos. Procuramos e aceitamos com gratidão, mesmo quando está em desacordo com nossos sentimentos e preferências. Existe uma verdade que é maior que nós. Nós podemos escolher a fonte onde nós vamos procurar a verdade, mas nós não podemos inventar uma verdade e segui-la fielmente, porque isso vai nos levar à destruição, isso vai nos levar para longe do Senhor. Então, nesse tempo onde informações chegam a cada segundo, a cada milésimo de segundo, onde as pessoas têm mais voz, onde nós ouvimos facilmente os astros de Hollywood falar sobre sua verdade, que nós possamos manter os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que nós não nos deixemos conformar a esse mundo pós-verdade, mas que nós vivamos um cristianismo vivo, vivamos o evangelho de Jesus Cristo, mesmo vivendo em meio a esse mundo. No próximo vídeo dessa série, nós vamos conversar um pouco mais sobre as fontes onde nós podemos encontrar verdade, a verdade verdadeira. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa seu like, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se quiser, compartilhe com suas amigas. Um cheiro, um queijo e até o próximo vídeo.